Adventistas Rio. Está aí nos comentários, você pode acompanhar a programação. Está aí no final de semana, você já sabe, aí a programação especial dos aventureiros. Milton Pontes é o pastor e professor escolhido para ministrar a palavra nesta noite. E é bom quando a gente convida ele a estar aqui conosco, porque ele é pregador, mas ele é cantor também, então é completo, né? Fica completo aqui, né? Eu só prego, mas ele não, ele prega e canta. E para nós é uma alegria recebê-lo aqui. Alguns já conhecem, mas eu estou apresentando para aqueles que não conhecem ou de alguma maneira ainda não tinha tido o privilégio de conhecê-lo. É este jovem aqui que está conosco. Que Deus abençoe, pastor Milton, que Deus te use mais uma vez poderosamente. Uma boa noite a você que está na sua casa. É uma alegria imensa poder ter esse privilégio, né, de entrar à sua casa e participar desse culto de oração e de louvor a Deus com você. E agradeço ao convite, as palavras do pastor Adelson, aos irmãos que aqui estão presentes conosco. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, e nós estamos vivendo em tempos difíceis, não é verdade? E eu quero dizer para você que esses tempos difíceis, eles seriam tempos que iriam preceder a nossa maior esperança, o retorno glorioso de Jesus. Eu vou cantar um clássico da música evangélica nesse momento. Eu gostaria que você adorasse a Deus juntamente comigo. Que Deus seja louvado. Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos,
E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Glorifique a Deus na sua casa, glorifique a Deus onde quer que você esteja nesse momento. Cante a Deus, louve ao Senhor, glória ao Senhor, porque aquele que prometeu virá e não tardará. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Como eu disse antes de cantar esse louvor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no seu versículo 1, diz que nos últimos dias viriam tempos difíceis. E aqui ele relata como seriam as pessoas, como estaria o mundo de então, qual seria o comportamento das pessoas desse tempo. Eu vou fazer uma breve leitura para que você possa ver se há alguma semelhança, se há alguma verdade, comparando esse relato, comparando esse alerta da palavra de Deus com os dias que nós estamos vivendo. Sabe, porém, isto, capítulo 3, versículo 1, 2 Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O texto continua, mas eu quero perguntar a você nessa noite. Você percebeu alguma semelhança com os dias atuais? Com as pessoas que detêm o poder no nosso mundo atual? As pessoas que poderiam simplesmente, com um pouco de boa vontade, um pouco de empatia, resolver muitos dos nossos problemas, os problemas
da sociedade. Eu não estou falando da questão de saúde que nós estamos passando nesse momento, porque o vírus é um problema de saúde e o nosso organismo precisa, né, e Deus foi perfeito em nos criar, o nosso organismo precisa, então, reverter essa situação, lutar, criar anticorpos. Né? Alguns se dão muito bem, sobrevivem, outros, infelizmente, nem tanto, até que se tenha um medicamento, uma vacina que seja eficaz. Mas eu não estou falando disso, não estou falando de questões naturais, de doenças. Eu estou falando de problemas que, muitas vezes, numa simples boa vontade, num simples posso ajudar, num simples ceder a vez, poderia ser resolvido. Mas, infelizmente, os homens e mulheres de hoje, principalmente aqueles que detêm o poder, eles têm pensado em si mesmos, têm sido egoístas. E nós nos perguntamos, na situação que nós estamos vivendo hoje, esse momento aqui, por exemplo, é bom, é maravilhoso poder pregar a palavra e alcançar dezenas, centenas de pessoas, mas é triste ver a igreja com 4, com 5 pessoas apenas, quando nós poderíamos aqui ter as pessoas aqui adorando a Deus com liberdade. Então, essa situação que nos entristece, nós nos perguntamos, até quando? Quando que essas coisas vão passar? Quando que nós teremos a nossa liberdade? Quando que nós seremos felizes plenamente? Os discípulos, quando estavam com Jesus aqui, eles ouviram muitas coisas de Jesus. Jesus falou muitas coisas para eles. Entre estas coisas, Jesus falou sobre o momento da sua vinda, do seu retorno glorioso. Os discípulos, eles perguntaram, né, eu posso dizer que eles clamaram para Jesus e perguntaram quando aconteceriam aquelas coisas que Jesus estava falando e quando viria, então, o fim, que na verdade seria o princípio, né, o início de uma nova vida, de uma nova era, onde Cristo reinaria para sempre, onde nós teríamos, onde eles, os discípulos, naquele momento, e hoje trazendo para nós teríamos a verdadeira felicidade. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E esse capítulo é muito esclarecedor quando se trata desse assunto, o assunto do retorno glorioso de Cristo. Jesus, então, no capítulo 24, ele pregando um sermão, ele fala, por exemplo, no capítulo 24, verso 2, ele diz assim, ó: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então eu posso falar desse templo, eu posso falar das altas construções dessa cidade, eu posso falar das pequenas casas, eu posso falar dos palácios, dos poderes da nossa república, eu posso falar dos palácios, dos poderes de todos os países do mundo. Citar aqui um que é muito poderoso, né, aos nossos olhos, a Casa Branca, nos Estados Unidos. Então Jesus, olhando para aquele templo, ele falou algo que tem uma simbologia muito forte. Ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Algo muito extraordinário aconteceria, algo muito poderoso iria acontecer, e todos os poderes humanos, todas as construções humanas seriam derrubadas para o estabelecimento de um novo poder, de uma nova instalação, o reino glorioso de Deus, o reino do Filho de Deus. Amém? Então, Jesus agora falando com os discípulos, ele não os deixa, né, às escuras, e chegando até nós esse texto hoje, não nos deixa perdidos no mundo, sem saber o que fazer diante da situação que estamos vivendo atualmente. Porque Jesus
foi bem claro quando foi dando as pistas, os sinais que antecederiam o seu retorno glorioso. Na sociedade aconteceria algumas coisas. Vamos ver o versículo 6, verso 6 e verso 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu pergunto a você, nessa noite que está aqui na igreja, e você que está aí na sua casa. O que nós estamos vivenciando hoje não é uma guerra? Nós não estamos em uma situação de guerra, estado de calamidade pública, tendo que ficar em casa presos, um vírus solto por aí que a gente não sabe como que esse vírus veio a surgir. Tem algumas teorias, algumas histórias, mas existem pessoas que infelizmente produzem, e podem fazer ataques biológicos. A gente não sabe, eu estou aqui só levantando hipóteses. Então nós estamos vivendo num período de guerra, e a Bíblia diz, haverá guerras e rumores de guerras. Além das guerras armadas, dos conflitos, aqui próximo da nossa igreja, nós temos uma comunidade onde a violência, infelizmente, corre solto. Mas não é só aqui, é em todo o estado do Rio de Janeiro, é em todo o Brasil, e em todo o mundo, em muitos lugares, existem guerras. E Jesus estava falando, verso 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Sinais. Sinais no mundo político, sinais na estrutura do mundo. Outros sinais, no mesmo capítulo, ele fala sinais que ocorreriam na própria natureza. A Bíblia diz que a natureza geme por causa do pecado. A natureza sofre. O clima está desregulado. Quando foi a última vez que você sentiu as 4 estações do ano? Quando foi? Tudo trocado, no inverno faz calor, no verão faz frio, e assim vice-versa, e a coisa muda. As plantas na primavera não dão mais a sua flor, e a coisa acontece em outra época. Está tudo desregulado, a natureza tem sofrido. As chuvas, quando vêm de uma vez e traz devastação, e traz problemas. Sinais na natureza. Veja o que diz o verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Os poderes do céu serão abalados. Muita coisa. Jesus foi avisando e foi alertando, O que aconteceria, por exemplo, com a religião, com o mundo religioso? Será que nós temos hoje uma confusão religiosa no mundo? Será que nós, que estamos aqui estudando a Bíblia, corremos o risco de sermos enganados por um falso mestre, por um falso religioso? Infelizmente, corremos sim esse risco. E nós temos que estar alicerçados aqui na palavra de Deus. Essa semana, infelizmente, aconteceu a morte de um menino numa ação aí da polícia. Isso rolou na internet aí, nas redes sociais, uma imagem, um desenho. E o desenho mostrava um menino sendo levado ao céu. E aquele menino lá, sendo levado por uma mulher que aparentemente é a Mulher Maravilha, que ela está com a saia cheia de estrelas e uma blusa vermelha. E ela levando aquele menino para o céu, e os dizeres assim, as pessoas dizendo, olha aí, mais um de nós, mais um daqueles que foram mortos, em um conflito pela polícia e tal. Não vamos elevar a questão. A questão é a seguinte, eu pergunto a você que estuda a Bíblia, quem morre vai direto para o céu? Você que está aqui na igreja, irmão, pastor, quem morre vai direto para o céu?
Jesus compara a morte a um sono. Lázaro dorme, vou para despertá-lo. Então, nós não podemos curtir essa imagem, nós não podemos compartilhar essa imagem, nós não podemos compactuar com essa ideia, por mais que a ideia seja interessante, de falar que a polícia é truculenta, foi lá e matou um menino de 14 anos. Essa não é a imagem que eu, que estudo a Bíblia, devo compartilhar. Percebem? E nós que somos membros dessa igreja, que estudamos a Bíblia, não podemos nos deixar levar por essa narrativa. Não podemos. Porque a Bíblia diz que os que morrem no Senhor aguardam no pó da terra até o glorioso dia do retorno de Cristo. E eles hão de ressurgir para a glória de Deus. E os que morrerem longe de Deus, os perdidos, ressuscitarão também, porém, 1000 anos depois. Não é o nosso ponto aqui, mas estude a Bíblia. Perceba que, ao estudar a palavra, nós não seremos enganados. Os ímpios hão de ressuscitar 1000 anos depois, para então receberem a sua sentença e passarem então pela segunda morte. Você sabia que a Bíblia fala de 2 mortes? De 2 ressurreições? Então nós temos que estudar. Vamos continuar aqui no capítulo 24. Na religião tem essa confusão ou não tem? Alguns pregam que vai para o céu, outros pregam que vai para o inferno, outros pregam que vai para o purgatório. E o que a Bíblia diz? Que confusão é essa? Nós temos que estudar. Vamos ver o que diz Mateus 24, verso 24. Agora no versículo 24, o que diz aí? Porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O pastor disse que aqui viria um professor do Colégio Adventista. E eu estou aqui proporcionando a você um estudo bíblico. Percebe? Vai vendo aí, nós estamos estudando a Bíblia. O professor está ensinando você sobre esse assunto que a gente não pode perder de vista. A gente não pode esquecer. Por quê? Porque isso é muito importante. Foram vários sinais que Jesus foi falando ali para os discípulos e chegou através de Mateus aqui para nós não nos perdermos nas narrativas desse mundo. Muitos sinais, são muitos. Mas qual sinal seria o mais importante? Aquele que seria determinante para que Jesus voltasse logo. Veja aí, no versículo 14. E será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então o quê? Você que está em casa, repete comigo. Então virá o fim. Hoje eu conversava com uma pessoa sobre o que nós estamos vivendo. E eu fiz uma pergunta e a pessoa disse, eu acho que não é o fim ainda. Eu falei, você pode estar certa. Talvez não seja o fim. Mas o próprio Cristo disse que depois do princípio das dores, né, vem a hora do parto. E que o dia do Senhor viria como um ladrão de noite, no dia e na hora que ninguém sabe. Portanto, ele pode vir hoje, ainda, pode vir amanhã, logo cedo, ou pode vir daqui a tantos anos ele quiser. Nós vamos ver um texto daqui a pouco na segunda carta de Pedro, que diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Mas nós vamos ver logo daqui a pouco que Jesus não está demorando, que Deus não retarda a sua promessa. Nós vamos ver que Deus, Ele tem amor por nós, Ele tem misericórdia, e Ele quer salvar a todos nós que aqui estamos na igreja, e você que está aí nos assistindo pela internet. Não só você que está assistindo hoje, mas você que estará assistindo
esse vídeo outro dia, que ele vai ficar disponível aí. E com certeza, quando você ouvir, você vai perceber que Jesus o ama também. O que nós acabamos de ler no verso 14, que o evangelho do reino seria pregado. Que evangelho do reino é esse? Olhe que o autor bíblico, e Jesus falando aqui, ele foi bem específico. O evangelho do reino. Quer dizer que se tem o evangelho do reino, tem o evangelho que não é do reino. Na verdade, eu diria que tem vários evangelhos, porém só tem um que é verdadeiro. Só tem um que traz a boa notícia, a salvação que Cristo nos proporciona, que é o evangelho do reino. O evangelho eterno, que é citado lá em Apocalipse, capítulo 14. O evangelho eterno, o evangelho que foi dado por Deus, foi dado por Cristo e permanecerá eternamente. Qual a diferença entre esses evangelhos? A diferença é que um prega a verdade e o outro prega enganos. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4, na carta lá no finalzinho. 1 João capítulo 4. João capítulo 4, nós encontramos aqui no versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Pergunto a você, nós estamos vivenciando isso aqui? Nós estamos vivenciando essa confusão religiosa? Pessoas se levantando como líderes, pessoas se levantando como se auto-intitulando, né? Pastores, bispos, apóstolos, e, enfim. A pessoa, ela própria se intitula, ela própria se auto-elege. E tem muitos seguidores. Tem pessoas que se levantam para dizer que é o próprio Cristo. Recentemente não, que já faz até algum tempo, um tal de Jesus Miranda, né? Morreu de cirrose hepática, porque bebia uísque demais. E ele falava que ele era o Jesus Cristo. Dizia que aqui no Brasil tinha mais de 10 mil seguidores. O camarada não era brasileiro. Até deu uma sumida agora, não sei se vocês, irmãos, estão aqui, têm visto, mas teve recentemente uma pessoa dizendo que Jesus Cristo era uma mulher e ela se intitulava o próprio Jesus Cristo. Se você procurar na internet, você vai ver dezenas disso que eu estou falando, pessoas dizendo ser aquilo que não são, falsos profetas se levantando pelo mundo. E a Bíblia diz, provai os espíritos, se são de Deus, se procedem de Deus. Como que eu e você, irmã, como que eu e você, pastor, irmã, como nós poderemos provar se um espírito procede de Deus ou não, se não através do que diz a sua palavra, a palavra de Deus? Por isso, ela precisa ser estudada. Por que nós temos que provar? Por quê? Nós precisamos provar os espíritos. Mateus capítulo 7, versículo 15. Por quê? Mateus 7,15 diz, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, por dentro são lobos, roubadores. Acautelai-vos dos falsos profetas, por dentro são lobos roubadores, só querem tirar proveito. Só querem, hoje no mundo, ganhar dinheiro, estabelecer patrimônio, poder. Eu pergunto a você, o que um pastor, uma pessoa como eu, um líder da igreja, o que interessa para mim? Vou falar de mim.
eu fazer uma aquisição, né, comprar um apartamento, uma cobertura, no centro de Nova York, custando aí por volta de 30 milhões de dólares. Para que interessa isso para mim? O que eu vou fazer com essa cobertura? O que eu vou fazer com tanto dinheiro? O que interessa para você, como membro da igreja ou como amigo que nos ouve, adquirir uma fazenda de 50 milhões de reais? O que você vai fazer com isso? A Bíblia diz que o tolo, ele junta para si muitos bens, mas quando vem a hora da sua morte, Jesus pergunta assim: para quem que você vai deixar isso tudo? Para quem que vai ficar? Então, irmãos, nós não precisamos juntar fortuna, nós não precisamos de muito dinheiro, nós precisamos apenas de dinheiro, apenas de mantimento, apenas de investimento, apenas de moradia, apenas do essencial. Pastor, então é pecado ter dinheiro? Não, de maneira nenhuma. Deus quer que você e eu prosperemos para que nós, ao prosperarmos, possamos ajudar os outros, possamos ser canais de bênçãos, possamos levantar templos, possamos contratar serviços e materiais para o avanço do reino de Deus. Nós podemos sim, temos vários exemplos de pessoas abastadas em nosso meio que ajudam muito a igreja, e Deus seja louvado por essas vidas. Mas nós que também não temos tanto assim, podemos ajudar do jeito que podemos, com pouco, e assim nós vamos prosseguindo. Como eu posso saber se uma doutrina pregada, se um pregador, se um dito, evangelista, apóstolo, bispo, como eu posso saber se ele está pregando uma doutrina verdadeira? Ah, mas isso parece ser muito difícil. Como julgar aquilo que se diz? Olha, só conhecendo, só estudando. Veja o que diz a Bíblia em João capítulo 7. João capítulo 7, verso 17. Estamos caminhando aqui para o final. Como nós podemos saber se uma doutrina é verdadeira? Se alguém quiser, verso 17, João capítulo 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Olha que coisa louca que eu acabei de falar. Fazer essa aquisição lá em Nova York, estão procurando o quê? Glória. Fazer essa aquisição dessa fazenda, procurando o quê? Glória. Construir um templo de não sei quantos milhões de reais. Para quê? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, quem fala por si mesmo procura a sua própria glória, mas o que procura a glória de Deus, a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então, o verdadeiro profeta, ele procura a glória de Deus. Ele diminui para que Cristo apareça. Ele diminui para que a palavra de Deus clareie, para que ela esclareça a verdade. Diante de tudo isso que eu falei até agora, eu pergunto para vocês que aqui estão comigo e para você que está em casa: por que Jesus ainda não voltou? Se nós estamos vivendo num período de trevas nesse mundo, se nós estamos vivendo numa situação de perguntar todos os dias: até quando, Senhor? Até quando nós vamos padecer? Até quando nós vamos continuar vendo as pessoas morrerem por falta de atendimento, por falta de uma boa vontade política, por falta de ajuda de quem pode ajudar? Até quando? Por que Jesus não voltou ainda?
Vamos ver o que Pedro falou na sua segunda carta, no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Esse capítulo fala da vinda do Senhor e do seu significado. Aqui diz que, no verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus está esperando uma decisão sua. Deus está esperando alguém que você conhece ouvir da sua boca o Evangelho. Deus está esperando alguém que tem o poder de ajudar, sentir no coração a vontade de ajudar. Deus está esperando para poder salvar mais e mais pessoas. Aí você pode se perguntar, como alguém já me perguntou, um aluno falou uma vez: poxa, mas até quando Deus vai demorar? Até quando? Porque sempre vai nascer gente, sempre vai ter gente ruim no mundo, sempre vai ter gente boa, sempre... Querido, no mesmo capítulo aqui, no versículo, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, no versículo 3, versículo 4, versículo 5, e nós vamos vendo aqui que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. O tempo de Deus não é igual ao nosso. Quanto tempo você vai durar aqui na terra? Quanto tempo eu vou durar? A gente não sabe. Então esse problema da demora, ele se resolve na hora da nossa morte. Eu disse que a pessoa, quando morre, ela está no sono da morte. E quando Jesus vier para ressuscitá-la, para essa pessoa que morreu, será como se fosse um piscar de olhos, porque ela estava aguardando no sono da morte o retorno de Jesus. E Jesus volta, não importa o tempo, ele vem, ressuscita os seus salvos. E para estes, é como se fosse no dia da sua morte. Porque ali na morte, diz a palavra de Deus, ele não sentiu nada, não viu o tempo passar, não sofreu, não ficou clamando por nada, não ficou queimando em lugar nenhum. Irmãos, é só estudar a Bíblia. Você vai perceber que não existe demora, existe promessa. E aquele que prometeu é fiel e cumprirá a sua promessa. Qual deve ser a nossa atitude diante dessa pregação? Qual deve ser a nossa atitude diante dessas verdades que foram aqui relatadas por Mateus, dizendo ele que são palavras de Jesus? Qual deve ser a nossa atitude? Abra sua Bíblia, o último versículo dessa noite. Lucas, capítulo 21. Lucas 21, e o verso é o 28. Olha que coisa interessante. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Você está percebendo que as coisas que Jesus falou estão acontecendo? Não se entristeça. Não fique se perguntando até quando, não fique sofrendo. Saiba que Jesus prometeu, falou-nos que isso ia acontecer, e as coisas estão acontecendo, então nós temos que nos alegrar, nós temos que exultar, porque a nossa redenção está próxima. Deus preparou uma bênção especial para nós, e essa bênção será derramada sobre nós a qualquer momento. Você e eu precisamos estar prontos para receber. Que bênção é essa, pastor? Nós esperamos tantas bênçãos. Muitas bênçãos nós esperamos nesse mundo, mas eu estou falando da maior de todas. O retorno glorioso de Jesus. E eu pergunto a você nessa noite:
Antes de perguntar, eu quero te lembrar de uma coisa. Lá no livro de Daniel, no capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua. Você se lembra? Você se lembra? A estátua tinha ali vários metais na sua estrutura. E tudo que foi profetizado ali por Daniel, revelado por Deus, até os pés da estátua, já aconteceu. A profecia já se cumpriu. O que está faltando agora? Lá na profecia diz que uma pedra cortada de um monte, sem auxílio de mãos, seria lançada nos pés da estátua, e esta seria esmiuçada. E daquela pedra se faria um reino que encheria toda a terra, e esse reino não passaria a outro reino, e esse reino jamais teria fim. É o reino glorioso de Cristo. Você quer viver nesse reino? Você quer estar pronto para subir e morar no céu por um tempo e depois no reino de Cristo aqui na terra, na nova terra? Eu quero. Eu vou cantar uma música agora que fala disso, né? Eu quero estar pronto para subir. É uma oração cantada. Enquanto eu canto aqui, você conversa com Deus. Abre o seu coração para Jesus. Conta para Ele que você está sofrendo, que você está triste, que você está preocupado, que você se pergunta até quando, todos os dias, que você está angustiado. Mas saiba de uma coisa, que o Espírito de Deus acalme o seu coração. Que o Espírito de Deus traga a paz sobre a sua vida. Que o Espírito de Deus te dê a confiança de um salvo. Amém? Que Deus seja louvado. Que você está sofrendo, que você está triste, que você está preocupado, que você se pergunta até quando, todos os dias, que você está angustiado, mas saiba de uma coisa, que o Espírito de Deus acalme o seu coração. Irá chegar o dia em que verei no céu Jesus voltar para me buscar. Então verei ao meu redor as coisas que acreditei acontecerem. Verei sinais dizendo que Jesus virá. Verei sua glória e esplendor. Verei que tudo que passei não foi em vão. Quero estar pronto para subir, andar no caminho rumo ao céu, onde a luz jamais se apaga, onde a paz e o amor jamais tem fim. Verei os meus irmãos, verei meus queridos que se foram, cantando um hino da vitória, louvando a Deus. E então terei um novo lar, com coisas que ninguém jamais imaginou. E todo mal que existe aqui vai acabar e nunca mais direi adeus. Posso imaginar que emoção será sentir o chão pouco a pouco se afastar. Estou indo ao meu verdadeiro lar. Quero
estar pronto para subir, andar no caminho até ao céu, onde a luz jamais se apaga, onde a paz e o amor jamais tem fim. Verei os meus irmãos, verei meus queridos que se foram, cantando um hino da vitória, louvando a Deus, louvando a Ti, Senhor. Eu vejo ao longe alguém se aproxima. Quem sou eu? Com os braços bem abertos, Jesus dizendo: filho, vem. A luz jamais se apaga, onde a paz, o amor jamais tem fim. Verei os meus irmãos, verei meus queridos que se foram, cantando o hino da vitória, cantando o hino da vitória, louvando a Deus. Se você é um desses que quer estar pronto para subir, feche seus olhos nesse momento, ore a Deus comigo e peça a Ele que te dê forças para estar pronto. Santo Deus, eterno e poderoso Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua casa, reunidos em Teu nome, felizes, ó Deus, porque estamos em Tua presença. Ali estão, ó Pai, nas suas casas, os Teus filhos e filhas que estão assistindo este culto conosco. E as pessoas que hão de assistir depois também são Teus filhos, também serão alcançados por Ti. E nós queremos, ó Pai, nesse momento, juntos, entregar a nossa vida em Tuas mãos e Te rogar que não nos deixe, ó Pai, afastar dos Teus caminhos, que estejamos prontos, ó Deus, para o retorno glorioso de Cristo, que estejamos prontos, ó Deus, para a ressurreição gloriosa, quando Ele virá nos buscar para morarmos eternamente com Ele, para estarmos com o Senhor. Abençoe, Senhor, esta igreja, abençoe a cada um dos nossos ouvintes, a cada pessoa que terá contato com essa mensagem. Que nenhum de nós sejamos enganados, que nenhum de nós, ó Pai, venha a ser levado por doutrinas falsas, que nós busquemos o conhecimento da Tua palavra, para que assim possamos também clarear o caminho para outros que possam também Te conhecer. Amém. Perdoa os nossos pecados, fique conosco. Senhor, clamamos nesse momento também por Tua misericórdia. Atende, Senhor, as nossas orações, atende as nossas necessidades, atende, ó Pai, o nosso país, o mundo. Essa doença, ó Pai, para nós já deu, mas nós confiamos no Senhor, confiamos na Tua direção e Te pedimos, se for da Tua vontade, dê um basta nesse sofrimento. Fique conosco, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo, muito obrigado aqui, que mensagem maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus falou no seu coração e você pode fazer contato conosco. Talvez você tenha um amigo que gostaria de tomar aquela decisão especial. Nós vamos deixar o número aí no contato, tá? Para você entrar em contato conosco. De alguma maneira você receberá um retorno. Você pode ligar no número 98358-2046. Vou repetir, é o número, tá? Vou até pedir para deixar aí nos contatos. O número é
8358 2046. Faça contato e diga: eu aceito, eu tomei uma decisão, eu ouvi a mensagem da volta de Jesus e agora eu quero me preparar melhor para o meu encontro com Jesus.